Agora no Excel eu vou apresentar a planilha que a gente usou para fazer os gráficos de controle. Você vai poder utilizar na sua empresa. A gente já colocou um modelo desse para download num post feito anteriormente no totalqualidade.blogspot.com, mas agora esse modelo está com mais funcionalidade e a gente vai colocar também disponível para download no nosso blog. Vamos fazer um tour aqui pela planilha. A gente tem duas planilhas principais aqui com os valores das amostras. A gente está trabalhando sempre com 35 amostras, tá? São 35 amostras coletadas ao longo de uma semana. Geralmente são 7 por semana. E cada amostra tem 6 valores. A gente pega 6 elementos. A gente vai fazer os gráficos de controle só para controlar o diâmetro. E a gente tem um X médio aqui e tem o R. O R nada mais é do que a diferença entre o maior e o menor valor dentro de uma amostra. E o X médio é a média da amostra. E no final a gente vai ter as variáveis X barra barra, que é a média de X barra, e a gente vai ter o R barra, que é a média dos R's, né? Os 35 R's e os 35 médios, a gente vai tirar uma média. Com isso a gente está estimando a média do nosso processo e o desvio padrão do nosso processo, né? A amplitude, aqui no caso não é nem o desvio padrão, é a amplitude, é o R barra. A gente vai obter isso através de valores tabelados. Você pode ver que a planilha estabilidade ela é idêntica à planilha monitoramento, tem as mesmas informações. A planilha monitoramento é utilizada para plotar os valores dentro do gráfico de controle. Ela que vai plotar os valores aqui no gráfico de controle, e a planilha estabilidade vai montar os limites do gráfico de controle. Se você quiser depois editar essa planilha, você pode ver que todos os valores do gráfico estão por baixo aqui do gráfico, né? Os limites superiores controles, e eles são calculados na planilha de cálculos. Aqui na planilha de cálculo a gente tem os cálculos dos limites superiores e inferiores do gráfico, né? Os limites de 3 sigma, 2 sigma e 1 sigma, tanto para o gráfico de controle X barra quanto para o gráfico de controle de R. E a gente tem aqui os CPs e CPKs em função dos limites superiores de especificação dos clientes e limites inferiores. A gente colocou como exemplo aqui para vocês verem, é até interessante, clientes com um grau de rigorosidade, né, com um grau de exigência maior sobre um processo. Por exemplo, a empresa A, ela quer diâmetros entre 55 e 45. A empresa B já aceita 56 e 44. A empresa C já aceita 58 e 42. Então você pode ver, por exemplo, que os CPs e CPKs tendem a ser maiores quanto menor for a rigorosidade do cliente. Esse cliente aqui é mais rigoroso, a empresa A é mais rigorosa que a empresa C. Por isso, com o atual padrão de processo, com o atual resultado de processo que a gente tem, a gente não consegue atender bem esse cliente. A gente consegue atender melhor ao cliente C. Isso aqui pode ser até uma forma de você avaliar, por exemplo, se você é capaz ou não de atender a certas especificações de algum cliente. A ISO 9001 fala sobre isso, que você tem que fazer uma avaliação da proposta. Você só pode fornecer para um cliente se você tiver a capacidade de atendê-lo. E aqui você consegue ter essas medidas, você consegue ter isso quantificado, né? Essa planilha, então, para X barra tem a mesma estrutura para R. Eu não vou arrastar aqui para mostrar isso, mas é como a gente tem aqui em X barra, os valores do gráfico ficam atrás do gráfico. No Minitab é muito mais simples fazer gráficos de controle, né? Já está tudo preparado. Minitab é uma ferramenta que você pode utilizar para fazer isso também, para fazer análise de variância, vários trabalhos estatísticos você consegue fazer por lá. Mas o Excel já, digamos assim, quebra um galhão, dá para te ajudar muito. Em muitas coisas de estatística, existem muitas funções estatísticas aqui que eu pretendo apresentar em outras videoaulas, mas nessa mesmo a gente já consegue ter muita coisa. Então, como é que funciona aqui basicamente? O que já está pronto para a gente trabalhar? Nosso objetivo é mostrar a redução de variabilidade com 3 amostras de 3 semanas diferentes. E aí você imagine que aconteceu o seguinte: na semana 1 a gente trabalhou com esses valores, né? Aí na semana 2 a gente vai usar o dados 2,
e na semana 3 a gente vai usar o dados 3. Eu propus de propósito, eu coloquei que os dados 1 tem uma variação maior que dados 2, que tem uma variação maior que dados 3. O objetivo disso é mostrar essa redução de variabilidade no processo. Isso em situações reais, uma empresa trabalhando teria aplicado medidas no processo que melhoraram o seu desempenho. Por exemplo, treinar trabalhadores, fazer manutenção em máquinas. E isso vai gerando uma redução da variabilidade do processo e, consequentemente, você tem que recalcular os seus limites, né, dos gráficos de controle. Tudo isso a gente vai fazer aqui. Bom, então inicialmente a planilha de estabilidade está mostrando para a gente os limites, né, do gráfico de controle, e o monitoramento está plotando os resultados. A gente tem eles apresentados aqui. Nas regras sensibilizantes, a gente vai ver algumas regras que são utilizadas para você fazer análise no processo. Quando algum desses padrões acontecem, você tem que se preocupar e tem que ir lá ver o que está acontecendo. A primeira que já aparece aqui no gráfico de X-barra é um limite, um ponto acima do limite superior de controle. Ele pode estar acima do limite superior de controle ou abaixo do limite inferior de controle. Seria uma das regras sensibilizantes. Então a gente não vai nessa videoaula ficar testando todas essas regras sensibilizantes. A gente só vai mostrar as informações, mas elas estão aqui à disposição para quando você, na sua empresa, ou quiser usar, achar interessante utilizar os gráficos de controle, quiser implementar essa metodologia, você vai poder utilizar essas regras aqui. Na nossa planilha de cálculos, a gente tem todos os cálculos aqui, as fórmulas, os cálculos de limites superiores, e a gente tem os valores de CP e de CPK. Supondo, né, aí na segunda semana, a equipe foi buscando os valores de amostra e resolveu então aplicar o gráfico de controle e monitorou ao longo da semana os resultados. A gente vai colocar os resultados de toda semana uma vez, e no final a gente tem a seguinte informação. Olha só, como a variabilidade do gráfico X-barra reduziu muito, né? A gente tinha antes um padrão, vou até voltar aqui, a gente tinha antes um padrão assim, né? E isso aqui é um exemplo, né? A equipe, ao longo de treinamentos, ao longo de consertos, reformas, trocas de máquinas, eles conseguiram padrões de melhoria no processo que reduziram essa variabilidade. Então, só para a gente lembrar também, olha o valor do CPK que a gente tem, CP de CPK que a gente tem, né? E vamos ver agora, esse aqui está mostrando da estabilidade, esse aqui mostra do monitoramento, né? São os mesmos porque a princípio a gente está trabalhando na planilha de estabilidade e monitoramento com os mesmos valores. Então, a gente ao longo da semana pegou esses valores aqui e foi plotando no nosso gráfico de controle. O gráfico de X-barra tem uma redução muito grande, e o gráfico de R, o gráfico de X-barra está controlando a média do processo, e o gráfico de R está controlando a variabilidade. Você vê que a variabilidade do processo cai também, né? Antes ela ficava entre 0 e 20 alguma coisa, agora ela já está na casa de 0 a 10, ou seja, a variabilidade reduziu muito. Então a gente vai ter o que aqui como resultado de CPK e de CPKM? Olha como os valores aumentam. Ou seja, se você consegue reduções na variabilidade do seu processo, a tendência é que você seja capaz de atender melhor as empresas, né? Olha só, antes o valor era 0.40 e 0.36 para a empresa A, que era uma empresa muito exigente. Agora os valores já são 0.90 e 0.822 para CPK. Essa diferença de CPK e CP, como a gente falou, é que CP está levando em consideração a variabilidade do processo apenas, e o CPK leva em consideração também a média. Se a gente conseguisse ajustar a média do nosso processo para os limites superior, para a média entre o limite superior de especificação do cliente e limite inferior de especificação do cliente, a gente ia conseguir ter um CPK próximo de CP. O ideal é que seu CPK seja próximo do seu CP, os valores sejam os mesmos. Não são porque a sua média não está ajustada. Bom, então a gente chegou ao final da semana, a gente teve esses valores aqui. O que a gente tem que fazer?
recalcular os limites do gráfico de controle, porque agora a gente tem um padrão de processo que varia menos. Então nós vamos jogar os valores de dados 2, né, também para a nossa planilha de estabilidade. Colocando aqui, a gente vai ter agora aqui uma mudança no gráfico. Lembrando que esse cálculo é feito automaticamente aqui e o valor é plotado aqui em gráfico de x-bar. Você poderia também ajustar a escala se você quisesse aqui. Não vamos mexer por enquanto não. No gráfico de R, né, a gente tem também uma nova redução e a gente vê que um ponto acaba ficando fora dos limites de controle. 2 pontos na verdade, né? A gente tem 2 pontos que ficam acima do limite de controle. Então é um motivo de você parar e ver no seu processo o que pode estar acontecendo. Esses valores diminuíram, mas ficaram fora de controle. Bom, então depois de mais uma semana de trabalho, né, a gente agora tem aqui novos valores de CPK e de CP e de CPK. A gente consegue atender melhor os clientes, a gente tem menos devolução de pedido, a gente tem mais dinheiro. Agora a gente vai para uma terceira semana, onde a gente vai pegar novos valores. E eu, de propósito, mais uma vez, coloquei valores que são com uma variabilidade menor, que a gente vai monitorar. Postando esses valores aqui em monitoramento, a gente tem no gráfico de x-barra uma nova redução da variabilidade. Você vê que ela continua diminuindo a variabilidade e fica no intervalo menor. E no gráfico de R, a gente tem mais uma vez a variabilidade, que antes era entre 0 a 20, caiu para 0 a 10, e agora está entre 0 e 5. Está diminuindo cada vez mais. Bom, e as conclusões sobre o gráfico de controle são que quando você reduz a variabilidade do seu processo, automaticamente você vai aumentar a capacidade do processo e atender os requisitos de especificação. Você vai ter clientes mais satisfeitos. Você vai reduzir desperdícios, você vai diminuir o número de reclamações, o retrabalho, devolução de pedidos, ou seja, você passa a ter uma imagem melhor e a ganhar mais dinheiro. Os gráficos de controle por si só e a sua medição não são suficientes para garantir melhorias no processo. Óbvio, o gráfico de controle só serve para você medir. Além disso, você tem que agir no processo. Para você reduzir a variabilidade, a gente mostrou ali 3 casos, que a gente vai colocando valores que têm variabilidade menores. Mas para que isso aconteça, você tem que trabalhar na sua empresa, treinar os funcionários, realizar melhorias no processo, adquirir novas máquinas, fazer as manutenções corretas, as medições corretas. Tudo isso tem que ser feito para que você consiga reduzir a variabilidade e, consequentemente, aumentar a capacidade do seu processo. Bom, então na próxima aula, gente, a gente vai ver o diagrama de correlação. Ele não vai utilizar esse modelo de estudo de caso que a gente está trabalhando, a gente termina por aqui. A gente vai usar um exemplo um pouco diferente. Mas mesmo assim a gente sugere que vocês vejam as aulas anteriores para entender um pouco mais sobre as ferramentas da qualidade. Até a próxima, conto com sugestões, elogios, críticas lá no nosso blog para a gente poder continuar realizando essas videoaulas e poder fazer com que vocês entendam um pouco mais sobre as ferramentas e que vocês tenham interesse por esse tema que é muito importante para as empresas e que pode trazer grandes diferenciais no seu ambiente de trabalho. Um abraço e até a próxima.